Olá pessoas, espero que estejam todos bem. Seguindo com as nossas aulas de história contemporânea, história geral contemporânea, neste vídeo e no próximo nós falaremos sobre o neocolonialismo ou imperialismo. E já adianto para vocês que adoram estudar a Primeira e Segunda Guerra Mundial, que esses dois vídeos sobre neocolonialismo são fundamentais para compreender a Primeira Guerra Mundial. Eu diria que sem entender o que é o neocolonialismo, e um pouquinho do vídeo anterior também, que é o do nacionalismo, mas principalmente esse do neocolonialismo, sem ele vocês não vão entender absolutamente nada da Primeira Guerra Mundial. Sem entender o neocolonialismo, a Primeira Guerra Mundial é só um bando de gente se matando sem motivo. O neocolonialismo nos ajuda a entender a Primeira Guerra Mundial e eu diria que nos ajuda a entender grande parte do século XX. Então ele é um acontecimento de extrema importância ali do final do século XIX, início do século XX, que vai explicar a Primeira Guerra Mundial, as crises do período entre guerras, a Segunda Guerra Mundial, o processo de descolonização da África, tem a ver até um pouco com o mundo bipolar, com a disputa entre capitalismo e socialismo, enfim. O neocolonialismo é extremamente importante para a gente entender o mundo do século XX. Então, assistam esse vídeo próximo com bastante atenção, com bastante cuidado e com bastante carinho. Pois bem, estamos no século XIX. Na reta final do século XIX, ali nas últimas décadas, a gente tem uma série de crises. Teve até 1871, a Europa teve algumas guerras, teve as revoluções que a gente viu, as revoluções burguesas, teve a Guerra Franco-Prussiana em 1871, teve uma série de crises econômicas por conta do desenvolvimento capitalista, pessoas desempregadas no campo, enfim, uma série de problemas sociais e econômicos na Europa ao longo do século XIX, em parte causados pela Segunda Revolução Industrial, em parte causado pelos conflitos nacionalistas, em parte causados pelas rivalidades entre os países. E esses conflitos vão fazer com que uma boa parte da população europeia migre, saia da Europa, vá buscar outros lugares para sobreviver, vá buscar outros lugares para ter um emprego, para ter trabalho, para ter renda, enfim, para sobreviver, escapar da miséria. Calcula-se que na reta final do século XIX, cerca de 70 milhões de europeus foram para outros países. 70 milhões de pessoas no final do século XIX é uma porcentagem muito grande da população europeia. Então a gente tem 70 milhões de europeus indo para diversos lugares do mundo, mas principalmente para a América. Nessa leva vão muitas pessoas para os Estados Unidos, e tem a ver com o crescimento norte-americano ali no final do século XIX, o pessoal da administração que viu na aula ali sobre as novas potências do século XIX, que os Estados Unidos receberam muitos imigrantes nesse momento. O Brasil também vai receber muitos imigrantes, a gente vai ver isso em uma outra aula mais para frente. Argentina, Chile, enfim, outros países também vão receber muitos imigrantes. Alguns também foram para a África, alguns também foram para a Ásia, mas isso num outro contexto, que eu vou explicar daqui a pouco. A maior parte desses imigrantes europeus saiu de regiões agrícolas, sobretudo da Itália, da Irlanda, da Espanha, da Polônia e da Áustria. Depois vai ter um momento em que vai ter uma grande leva também de alemães, ucranianos e algumas outras regiões da Europa. Mas percebam que esses imigrantes europeus que vão para a América, incluindo os que vêm para o Brasil, vieram de regiões agrícolas, eram camponeses, geralmente pobres, analfabetos e sem qualificação profissional. Por que eu estou frisando isso? Eu não sei se aqui em Uruguaiana isso acontece, mas em São Paulo, que é de onde eu venho, muitas pessoas assim têm um orgulho exagerado do seu sobrenome italiano, do seu sobrenome espanhol, do seu sobrenome alemão, e tem um certo preconceito com os imigrantes nordestinos, que são muito numerosos em São Paulo. Como se esses imigrantes nordestinos fossem inferiores e o seu sobrenome italiano, espanhol ou alemão fizesse ele ser superior a essas pessoas. Acontece que esse sobrenome europeu que a pessoa tem vem de uma pessoa que tem exatamente o mesmo perfil do imigrante nordestino. Alguém pobre, de uma região agrícola, com baixa escolaridade, com baixa qualificação profissional,
e que está buscando novas condições, melhores condições de vida. Então, ser descendente de um imigrante europeu não te faz melhor do que um imigrante nordestino, porque o imigrante europeu e o imigrante nordestino têm basicamente as mesmas características. Então, eu só queria deixar isso bem claro, né, para vocês perceberem que, apesar de um ser europeu e o outro ser nordestino, o lugar de onde eles saem é basicamente o mesmo, da pobreza, para buscar melhores condições de vida. Pois bem, quando a gente fala de neocolonialismo, que é o título dessa aula, e tem um outro nome também que é imperialismo, mas que eu vou explicar daqui a pouco, vamos focar aqui no neocolonialismo primeiro. Quando a gente fala de neocolonialismo, se a gente dividir aqui, a gente vai ter duas palavrinhas. Neo, que quer dizer novo, e colonialismo, que tem a ver com colonização. Então, neocolonialismo nada mais é do que uma nova colonização. E por que nova colonização? Para a gente não confundir com a colonização, com o período colonial, ali dos séculos 16, 17, 18, né, em que basicamente a América foi colonizada, principalmente por Portugal e Espanha, mas também alguns territórios por Inglaterra, França, Holanda, alguns pontinhos da África, alguns pontinhos da Ásia também foram colonizados, mas esse primeiro grande movimento de colonização, né, o período colonial da época moderna, da Idade Moderna, foi principalmente na América. Quando a gente fala do neocolonialismo, a gente está falando da colonização do século XIX. Então já é um outro momento. Vão ser outros países os principais colonizadores. Portugal e Espanha já não vão ter destaque. O destaque vai ser de outros países, que a gente vai ver daqui a pouco. Os territórios também não vão ser os mesmos. A América não é mais o principal lugar de colonização. Vai ter algumas colônias na América, mas bem poucas, bem pequenas e pouco relevantes. O principal lugar da colonização agora vai ser a África, nesse novo momento. E os motivos da colonização também vão mudar. Na época moderna, o objetivo da colonização era, vocês vão lembrar, a economia mercantilista, acumular metais preciosos, acumular ouro e prata. Essa era a fonte da riqueza. Agora, após a Segunda Revolução Industrial, o motivo da colonização é completamente diferente. O motivo da colonização é conseguir mercados consumidores para a indústria do seu país, é conseguir matéria-prima barata e conseguir lugares para onde a sua população mais pobre possa ir também. Né? Não só essa migração possa ser direcionada a essas colônias também, essas pessoas que estão indo embora da Europa possam ir para as colônias. Então você está buscando novos territórios, onde você possa colocar sua mão de obra que está ociosa, você está buscando novos mercados consumidores e você está buscando novas fontes de matéria-prima, né? Recursos naturais nessas colônias. Então esse é o objetivo da colonização. Então, os grandes capitalistas, dessa vez, os burgueses, vão ser os grandes incentivadores da colonização. Então a burguesia comercial, mercantilista, ela foi a grande incentivadora na época moderna. Agora, na idade contemporânea, é a burguesia industrial que vai incentivar essa nova colonização, que a gente chama de neocolonialismo ou de imperialismo. Pois bem, em 1873, houve uma grande crise de superprodução por toda a Europa. O que é uma crise de superprodução? O pessoal da administração viu isso nas aulas de sociologia. Uma crise de superprodução é quando você tem muito produto sendo produzido e ninguém querendo comprar. Isso faz com que o preço desabe, o lucro caia. Isso vai desacelerar a produção, o que pode gerar demissões, que por sua vez gera desemprego, e isso causa uma crise generalizada. Em 1873, vários países da Europa estavam produzindo demais e não tinham consumidores suficientes para esses produtos. Essa crise fez com que os países da Europa criassem barreiras alfandegárias, ou seja, começassem a cobrar impostos mais caros dos produtos importados, para dificultar a entrada de produtos estrangeiros e incentivar a população a comprar o produto nacional, que sem esses impostos ficaria mais barato. Só que, ao mesmo tempo que os países criando essas barreiras, eles vão incentivar a sua própria população a comprar os próprios produtos, se todo mundo faz isso, você não consegue vender para outros países. Então você vai precisar de novos mercados consumidores e vai precisar de novos fornecedores. Porque quando você barra a entrada de produtos de outro país no seu,
ele não vai te fornecer as matérias-primas que você precisa. Então, você vai precisar de outros consumidores e ele também não vai querer comprar de você, né? Você não está comprando dele, ele vai dificultar para você comprar dele também. Então, você vai precisar de novos consumidores e novos fornecedores. E aí, os países da Europa vão olhar para o mapa mundi e vão pensar: que lugares eu posso conseguir consumidores e fornecedores que não sejam na Europa? Porque aqui na Europa está todo mundo se odiando. Voltem na aula do nacionalismo. Está todo mundo se odiando. Vejam um vídeo do nacionalismo para entender por que está todo mundo se odiando. Então eles vão olhar para o mapa mundi, vão ver a África, vão ver a Ásia e vão ver a América. E aí vão pensar: vamos conseguir esses consumidores e esses fornecedores nos outros continentes. E aí surge o que nós chamamos de neocolonialismo, né, que é esse novo ou essa nova colonização, ou imperialismo. Por que imperialismo? Porque os países europeus vão formar impérios coloniais. Não com o significado que tinha antes, né, não necessariamente um domínio formal. Vai ter territórios que vão ser formalmente anexados por alguns impérios, como era na época colonial, em que Portugal anexou o Brasil, por exemplo, a Espanha anexou vários territórios da América. Nesse novo momento, não necessariamente uma anexação formal, mas criar uma situação de dependência da colônia com relação à metrópole. Às vezes a colônia vai manter uma certa autonomia, ou nem vai ser formalmente colônia, como a gente vai ver em alguns casos, mas vai ter uma dependência com relação ao país imperialista. Então, a solução para essa busca por novos mercados consumidores e novos fornecedores de matéria-prima é colonizar a África, colonizar a Ásia e colonizar alguns territórios da América. Os países que haviam se tornado independentes não vão ser colonizados de novo, isso não vai acontecer. Mas alguns territórios que ainda tinham alguma ligação com as metrópoles vão ser mantidos como colônias na América. E esse neocolonialismo ele fez surgir uma intensa disputa entre as potências europeias. Então a Inglaterra e a França, que eram as grandes potências europeias até o século XVIII, vão agora enfrentar a concorrência de novas potências, como por exemplo a Alemanha e a Itália dentro da Europa. E fora da Europa, os Estados Unidos também vão participar dessa corrida colonial e o Japão também vai participar dessa corrida colonial. Então agora a França e a Inglaterra, que eram as grandes potências, vão começar a ter essa concorrência das novas potências. E isso vai gerar uma rivalidade generalizada. E não só a Inglaterra, França, Alemanha e Itália. Holanda, Bélgica, Áustria, Rússia, vários países europeus também vão estar nessa corrida colonial, buscando territórios. E os industriais, né, a burguesia industrial, os capitalistas, os donos dos bancos, com o apoio dos governos, também vão atrás dessas colônias. Como? Eles não vão anexar, mas os industriais vão abrir fábricas nessas colônias. Os bancos vão abrir agências, vão abrir filiais nessas colônias. Então, com a ajuda dos governos, com a ajuda dos estados, esses capitalistas também vão entrar nessas colônias, nesses novos mercados. Então, a ideia é expandir a economia europeia de modo que ela faça com que essas colônias sejam integradas às suas economias, fornecendo matéria-prima barata e sendo consumidores dessas mercadorias produzidas. Então, o objetivo do neocolonialismo ou do imperialismo é conseguir a matéria-prima barata e ter um mercado consumidor garantido para essa produção em crescimento, graças à segunda revolução industrial no século XIX. Ok? Pois bem, esse neocolonialismo, como eu disse, a gente também chama de imperialismo. Por que imperialismo? São formados impérios, mas esses impérios não necessariamente formais, como eu disse. A ideia do imperialismo está muito mais ligada ao fato de ser um sistema de colonização agressivo e competitivo, e essa imagem aí da rainha da Inglaterra olhando nos olhos ali do general alemão, ambos com a faca e se odiando, é o símbolo desse período, né? A Inglaterra olhando nos olhos da Alemanha, querendo esganar a Alemanha e vice-versa. Então vai ser uma colonização agressiva e competitiva, agressiva porque vai ter invasão militar das colônias, vão ser usados exércitos, vai ter rivalidades e agressões não diretas entre as potências imperialistas, mas nos territórios que eles estão disputando vai ter conflitos armados, e é competitivo, porque
eles estão tentando chegar primeiro. As colônias basicamente são de quem chegar primeiro. Então eles estão tentando chegar rápido e com força nessas colônias. E eles também usavam a força militar para destruir indústrias concorrentes e forçar acordos comerciais com as colônias. Se eventualmente alguma colônia tivesse alguma pretensão de abrir uma indústria, o país que pretendia colonizar essa futura colônia certamente invadiria militarmente, destruiria essa indústria, enfim. Você tem um poderio militar sendo utilizado e você tem uma rivalidade e uma agressividade entre os países colonizadores. Então, existe uma violência com os colonizados e uma violência entre os colonizadores, ainda que não tenha uma guerra formal entre os países, mas eles estão disputando de forma agressiva essas colônias. E aí formam-se os impérios coloniais, seja por territórios formalmente anexados, que passam a ser considerados súditos das metrópoles. Por exemplo, a Inglaterra vai anexar alguns territórios na África, na Ásia, que vão fazer parte do Império Inglês, ou de forma indireta ou informal, como os Estados Unidos, que vão exercer uma influência sobre os países da América Latina, mas não vão anexar esses países, só vão tornar esses países economicamente dependentes e fazer com que esses países absorvam a indústria americana, os produtos americanos. Mas isso a gente vai analisar melhor daqui a pouco. Pois bem, essa ideia de sair anexando e conquistando outros países não podia ser só do governo, não podia ser só da burguesia, porque a gente está num contexto democrático, existem eleições, você precisa de apoio do povo. Então você precisava ter alguns argumentos filosóficos, políticos, científicos, que fizessem o povo apoiar essas conquistas. O primeiro argumento vem do vídeo anterior que a gente viu, o nacionalismo. Se o meu país é capaz de conquistar outros territórios, meu país é grande, então vou apoiar que o meu país conquiste, porque meu país é o melhor país do mundo, então tem que sair conquistando para mostrar a grandeza dele. Então o nacionalismo era um argumento. Mas também tinha argumentos científicos, como por exemplo o darwinismo social. O que é o darwinismo social? Alguns cientistas sociais pegaram as ideias do darwinismo, a teoria da evolução das espécies, e aplicaram para o desenvolvimento das sociedades. O Darwin nunca falou disso, o Darwin estava falando de desenvolvimento biológico, não tinha absolutamente nada a ver com desenvolvimento social. Mas algumas pessoas pegaram essas ideias do Darwin e falaram: da mesma forma que a natureza seleciona os organismos mais bem adaptados para sobreviver, a natureza também deve selecionar as sociedades mais bem adaptadas para sobreviver. E aí esse darwinismo social era um jeito de explicar de forma científica. Hoje a gente não considera isso ciência, mas na época isso era considerado ciência. Então era uma forma de demonstrar cientificamente que por que alguns povos eram mais desenvolvidos do que outros, porque alguns povos eram mais ricos do que outros. Para eles era uma simples questão de seleção natural. Os povos mais bem adaptados enriqueciam. Os não tão bem adaptados não enriqueciam, não se desenvolviam. E é óbvio que, do ponto de vista europeu, os povos mais bem adaptados eram os europeus. O resto era atrasado, era subdesenvolvido, ou era não desenvolvido. Então, era uma forma de tentar explicar cientificamente que o europeu era superior, que o homem branco europeu, ou branco norte-americano, que para nosso estudo aqui é como se fosse europeu, ele é superior ao africano, ao asiático. E no Japão também. Os japoneses eles se consideravam superiores aos outros povos asiáticos, também com base nessas teorias. Então você pega a teoria da evolução, aplica às sociedades humanas e aí você tem um darwinismo social. Além disso, alguns estudos que na época eram considerados super revolucionários e seríssimos e hoje em dia são considerados absurdos, eram estudos que demonstravam, como esse aqui que eu estou mostrando para vocês na imagem, estudos que demonstravam que o homem negro africano era mais parecido com um macaco, com um hominídeo, com os antepassados do ser humano, do que com o homem europeu. Então existiam vários estudos do crânio das populações africanas querendo demonstrar que eles eram mais próximos do macaco do que do homem branco. Então, na escala evolutiva, o africano está mais próximo do macaco do que do homem branco. Então ele é atrasado, ele é inferior. Então o homem branco precisa ajudar no desenvolvimento do negro, porque o branco é superior. Então se ele precisa ajudar o negro,
Está justificado que ele domine as terras africanas, que é as terras dos negros, porque dominando essas terras ele vai poder ajudá-los a serem pessoas melhores. Olha como os brancos europeus são bonzinhos. Daí vem a noção de que o branco precisa civilizar o africano, civilizar os indígenas americanos, civilizar os asiáticos. Muitos cientistas e intelectuais do século XIX acreditavam que esse imperialismo, que esse neocolonialismo levaria a civilização aos povos dominados. Que a África era pobre e atrasada, a Ásia era pobre e atrasada, a América era pobre e atrasada, porque eles eram pouco evoluídos. Então o europeu evoluído, superior, levaria sua civilização, seus conhecimentos, suas ideias para desenvolver esses povos. Então eles achavam que era algo bom colonizar, era bom dominar esses territórios, porque aí eles iam aprender com a cultura europeia e se desenvolver, a serem e se tornariam nações melhores, povos melhores, com a ajuda dos europeus. Por outro lado, essa colonização seria a solução para alguns problemas europeus. Por exemplo, o desemprego. Tem um grande contingente de pessoas desempregadas por conta da segunda revolução industrial, que diminui postos de trabalho no campo, mas não absorve todos esses trabalhadores na cidade. Então esses desempregados podem ir para as colônias e vão ter emprego nas colônias. A colonização também vai fazer com que tenha mercados consumidores, incentivando a produção industrial. Isso vai gerar empregos, consequentemente vai diminuir a pobreza. E a superpopulação europeia, a gente viu em outras aulas que a população europeia cresce muito no século XIX, se parte dessa população migrar para as colônias, você já não tem uma população tão grande causando problemas sociais na Europa. Então, você tem a justificativa do ponto de vista de ajudar o africano, o asiático, o americano a se tornar civilizado, porque eles eram selvagens, e você tem também abrir a possibilidade de parte da população do seu país ir para esses novos territórios, diminuindo a pressão do grande crescimento populacional do século XIX. Nesse contexto, a imprensa, jornais, livros divulgam essas ideias para incentivar a população a defender essa colonização. Né? Mostrar que o país é grande, mostrar que o país é superior e mostrar que o país é capaz de ajudar os outros povos a se tornarem melhores. Então, o nacionalismo vai ajudar, porque, afinal de contas, se o meu país é grande, ele consegue dominar os outros, e se o meu país é bondoso, ele vai ajudar os outros povos, e esse neocolonialismo vai ser motivo de orgulho. Quanto mais territórios conquistados, mais orgulho eu tenho. Então, isso vai atrair contingentes de eleitores. Os governos que fazem esses processos de colonização vão receber votos, vão ter apoio popular, porque as pessoas vão ter orgulho dessas conquistas. E nesse mesmo contexto surge uma expressão muito interessante, que é a expressão do fardo do homem branco. Como se o homem branco tivesse um fardo, tivesse uma obrigação, um peso. O que é esse peso, essa obrigação? É levar a civilização para o resto do mundo. Então essa colonização, esse novo momento de colonização, não era tratado como se os países europeus e os Estados Unidos estivessem explorando os outros países. Pelo contrário, é como se eles estivessem se sacrificando, fazendo um esforço de abrir mão do seu conforto para ir até esses lugares inóspitos, ajudar essas pessoas a serem melhores, a crescerem, a se civilizarem, a se desenvolverem. Então vejam que essa ideia, que hoje nós observamos como países europeus, Estados Unidos e Japão, explorando outros países, era vendida na época como: estamos indo lá para ajudá-los, estamos indo lá, nos sacrificando, indo para esses lugares distantes, pobres, inóspitos, para fazer essas pessoas serem melhores, para desenvolver, para levar riqueza, para levar liberdade. Então essa era a ideia. Então isso era vendido para a população dos países europeus como algo bom. Então o povo apoiava essas medidas. Aqui, pessoal, é a capa de um jornal francês de grande circulação, que é o Le Petit Journal, de 19 de novembro de 1911. Aqui a gente está pertinho da Primeira Guerra Mundial. Já entramos no século XX nesse jornal, mas se a gente voltar para o final do século XIX, as capas dos jornais vão ser parecidas. Aqui a gente tem um desenho. Essa mulher representa a liberdade. E reparem que ela está aqui segurando, ela está aqui segurando um troço aqui que derrama umas moedas de ouro
Então é a liberdade trazendo riqueza. E aqui a gente tem as populações ao fundo, a gente tem os soldados franceses, e aqui a gente tem as populações africanas aqui recebendo a riqueza e a liberdade. E aqui a legenda desse desenho, está traduzida aqui em cima para vocês, diz o seguinte: a França será capaz de trazer civilização, riqueza e paz livremente para o Marrocos. Então a França está levando paz, riqueza e civilização para o Marrocos. O Marrocos foi uma das colônias francesas na África. Então reparem que a propaganda, a imprensa, a política, enfim, tentava convencer o povo francês de que o que eles estavam fazendo era bom, de que o que eles estavam levando para a África não era exploração, eles estavam levando para a África paz, liberdade, riqueza, desenvolvimento, civilização. Então eles iam abandonar os seus costumes bárbaros, a sua vida bárbara, a sua vida primitiva, a sua pobreza, para se tornarem pessoas semelhantes aos europeus. Pois bem, nesse contexto vão se formar alguns grandes impérios. E aqui, analisando os mapas desses impérios, eu quero que vocês percebam uma coisa que é fundamental para a gente entender quando a gente for estudar a Primeira Guerra Mundial. Tá? Vamos comparar. O maior império que se formou nesse contexto foi o Império Inglês. Tudo que está em azul no mapa mundi pertenceu à Inglaterra. Então temos o Canadá, temos ali quase metade da África, temos a Índia e um pedação da Ásia, temos a Austrália, Nova Zelândia e mais algumas ilhas na Oceania, temos ali a Guiana Inglesa na América do Sul e temos uns territóriozinhos ali na América Central. Então assim, o Império Inglês era gigantesco, foi o maior império da história da humanidade. Não houve nenhum império em nenhuma época com tantos territórios quanto o Império Inglês no século XIX e começo do século XX. E ali do lado esquerdo a gente tem uma representação, né, uma fotografia mostrando o que era o domínio cultural, político e econômico dos ingleses. Então ali a gente tem indianos servindo a um colono inglês. Então a Inglaterra tinha um domínio formal sobre vários territórios, tinha várias colônias e isso ajudou muito a Inglaterra. A Inglaterra tinha a maior indústria, foi o primeiro país a ter uma revolução industrial e conseguiu o maior império colonial, o que ajudou a Inglaterra a desenvolver ainda mais a sua indústria e a ter aí um grande mercado consumidor. Vamos comparar o Império Inglês com o Império Francês, a segunda grande potência da Europa. O Império Francês é bem menor, vocês podem ver, aí no mapa mundi é tudo que está em roxo. A gente tem alguns territórios mais ao norte da África, também a ilha de Madagascar, ali a sudoeste da África, aliás, sudeste da África, noroeste e sudeste da África, são os territórios franceses. A França tem alguns territórios ali na Ásia, como por exemplo a Indochina, que é o atual Vietnã, algumas ilhas no Oceano Pacífico, tanto aqui do lado direito do mapa, o Oceano Pacífico tem uns pontinhos aqui da Oceania, quanto aqui do lado esquerdo do mapa, também no Oceano Pacífico, também são ilhas da Oceania. Tem aqui a Guiana Francesa na América do Sul, algumas ilhas no Mar do Caribe, pertencentes à América. Então a França tem um império colonial bem menor do que o inglês. Ela é a segunda, e vocês estão vendo que é muito menor que a da Inglaterra. Isso já causa uma diferença econômica e uma diferença de poder. A questão é que os franceses, mesmo que quisessem, eles ainda não tinham uma indústria capaz de formar um império colonial como o inglês. A Inglaterra tinha uma indústria muito desenvolvida, muito mais do que qualquer outro país do mundo. A França era que chegava mais perto, mas mesmo assim o mais perto da França era muito longe que da Inglaterra. Ainda assim, a França tem o segundo maior império colonial. Agora compare o Império Inglês, o Império Francês, com o Império Alemão. O Império Alemão são 4 pequenos territórios na África. Comparem, a Inglaterra tem quase metade da África e vários territórios em todos os continentes tem territórios ingleses. A França tem bem menos, mas também tem em todos os continentes. A Alemanha é só na África e só 4 pequenos territórios. Por que a Alemanha tem bem menos? Explicação muito simples. A Alemanha se unificou em 1871. Em 1871, a Inglaterra já estava procurando colônias, a França já estava buscando colônias. A Alemanha estava se unificando, se industrializando. Quando a Alemanha termina o seu processo de unificação e vai atrás das colônias, a Inglaterra e a França já tinham chegado na maioria dos lugares.
sobra para a Alemanha poucos territórios na África. Então, o Bismarck, que vai liderar o processo de unificação da Alemanha, também vai liderar o processo de colonização, mas a Alemanha vai ter poucos territórios na África. Agora comparem de novo, vamos voltar. Império Inglês, Império Francês, Império Alemão com o Império Italiano, ali do lado direito. Tudo que está em verde é da Itália. Com uma ressalva, tá, da Itália. A Itália tem aqui a Libéria, aliás, a Libéria é aqui, depois a Itália vai dominar, é mais ou menos por aqui onde eu estou marcando no mapa. A Itália tem esse território aqui ao norte e tem esse território aqui, só que esse território aqui tem um porém. Era para ser uma colônia da Itália, mas se manteve independente. A Itália não conseguiu invadir esse território, ficou sem. E a Libéria aqui que eu comentei também era para ser da Itália, mas eles não permitiram a entrada da Itália. Então a Itália ficou com bem menos territórios que França, Inglaterra e Alemanha, e alguns dos territórios que eram dela, para ela colonizar, os povos da África não aceitaram a colonização, não permitiram a entrada dos italianos. Então a Itália ficou com bem pouquinho território. Pelo mesmo motivo que a Alemanha. Ela teve que primeiro se unificar para depois partir para a colonização. Então ela chegou depois. Então percebam isso, tá? Isso é importante para a gente entender a Primeira Guerra Mundial. Inglaterra e França têm muitas colônias, a Alemanha e Itália têm pouquíssimas. Só que a Alemanha e Itália já estão se industrializando e estão ficando economicamente quase tão fortes quanto a França e a Inglaterra. Mesmo assim, tem bem menos colônias. Isso vai gerar um desconforto na Europa. Resultado desse processo, a gente vai ter uma África retalhada. A África vai ser partilhada pelas potências europeias como se ela fosse um bolo. Então, o que acontece? Até a década de 1870, os europeus não conheciam muito bem o interior da África. Até então, os reinos que existiam na África tinham grande soberania sobre os territórios do continente e não permitiam o avanço dos europeus para muito além do litoral. Eram poucos territórios da África que os europeus conheciam melhor e poucos territórios da África que os europeus haviam conseguido dominar em algum período. E o interior era quase completamente desconhecido. E esse interior da África ainda preservava muitos reinos e muitas comunidades tribais e muitos estados com organizações típicas africanas, formações de governo e de estado muito diferentes das da Europa, com costumes muito diferentes, com organizações políticas muito diferentes. E esse interior africano, que era extremamente desconhecido, ele começa a ser desbravado a partir da década de 1870, quando militares, pesquisadores, cientistas europeus começam a viajar para o interior da África para conhecer o continente, só que com um objetivo por trás. Eles querem conhecer o continente para saber como colonizá-lo e como explorá-lo. E aí começa a ter uma contradição entre a África que os europeus imaginavam e a África que os europeus começam a descobrir. O interior da África era ainda muito envolto em mistérios, então ainda era uma África imaginada como um continente fantástico, com animais exóticos, com abundância de riquezas minerais, né, de ouro e de diamante, com tribos guerreiras que podiam atacar a qualquer momento. Então ainda tinha muito essa coisa da África ser um lugar selvagem, né, a ser desbravado. E alguns aventureiros europeus começaram a entrar e a desbravar esse continente e começaram a encontrar alguns estados organizados, algumas comunidades bastante bem organizadas, não tão ferozes, não tão hostis, alguns lugares com muita riqueza, mas outros nem tanto, e começam a ver uma coisa mais real, uma África mais real. Mas ainda assim, viam a África como um lugar inferior, com uma população, as populações tribais eram vistas como primitivas, como populações que viviam como na pré-história. E aí esses aventureiros que levavam os relatos para a imprensa da Europa, para a imprensa dos Estados Unidos, suas fotografias com essas populações exóticas, começaram a ser vistos como heróis e escreviam livros que eram sucessos de venda no mundo todo, falando desse lugar mágico e desconhecido que é a África, e exaltando muito a coisa de como eles são primitivos, como eles são pobres.
Na verdade, não que fossem primitivos ou pobres, eles simplesmente tinham um modo de vida diferente do modo de vida europeu, mas enfim. E aí os europeus começam a ir, né, primeiro com algumas expedições humanitárias, expedições da igreja, expedições de igrejas protestantes. Alguns países começam a mandar, né, médicos e pesquisadores para tentar ajudar esses povos, para tratar doenças, para levar religião para esses povos, né, para convertê-los ao catolicismo ou ao protestantismo. Só que, ao mesmo tempo, essas expedições humanitárias para tentar ajudá-los e salvar suas almas também foram mapeando o interior do continente. E com essas informações sobre o interior do continente, das populações que viviam, sobre a geografia do lugar, sobre o conhecimento dos rios, quais eram navegáveis, quais não eram, os melhores caminhos para ir do litoral até o interior, tudo isso tornou a África conhecida o suficiente para que governantes europeus pudessem mandar expedições para dominar os territórios, para conquistar os territórios. E o primeiro governante europeu a formalmente dominar um território africano, nesse contexto do neocolonialismo, foi o rei Leopoldo II da Bélgica. Em 1876, ele anexou o Congo belga. O Congo belga é uma região bem no centro da África, bem grande. E ele dominou esse lugar militarmente, submeteu a população nativa a trabalhos forçados, então ele obrigou a população a trabalhar de forma pesada, com menos direitos e com condições piores do que as dos trabalhadores belgas. Aliás, o pessoal da administração vai se lembrar, essa época aí do Leopoldo II é um pouco antes da que se passa o filme Dines, que a gente viu, os trabalhadores europeus lá, era na Bélgica, o filme Dines. Então, as fábricas lá que tinham condições péssimas de trabalho, na África era ainda pior do que aquilo que a gente viu no filme. Então, a população do Congo belga foi submetida a trabalhos forçados. Não chegava a ser trabalho escravo, mas trabalho muito pesado, com salários muito baixos, pagamentos muito baixos. E eles trabalhavam para conseguir produtos valorizados típicos da África, como o marfim e a borracha, que era entregue aos colonizadores. Depois que Leopoldo II da Bélgica, e assim, a Bélgica não era a maior potência da Europa, era uma potência secundária, tanto que a gente não estava falando da Bélgica, a gente estava falando de França, Inglaterra, Alemanha, Itália. A Bélgica era uma potência secundária, mas foi a primeira a conquistar um território importante na África. Depois que a Bélgica conquistou, França, Inglaterra e Portugal, que já tinham algumas colônias na África, mas colônias periféricas, mais no litoral, resolveram ampliar seus domínios. Portugal já tinha desde a época que colonizava o Brasil. Então Portugal estava lá há muito tempo na África, mas resolveu ampliar seus domínios. França e Inglaterra estavam há menos tempo, mas também resolveram ampliar seus domínios. A Alemanha e Itália, quando viram que a Bélgica conseguiu, que a Inglaterra estava crescendo, que a França estava crescendo e que Portugal estava tentando crescer, e reparem que Portugal não é uma potência industrial, tá? Portugal só estava lá há mais tempo, por isso resolveu tentar também. Quando a Alemanha e a Itália veem que os outros países estão conquistando territórios, vão para a África também. A Holanda também vai para a África tentar conseguir territórios. Enfim, então os países europeus começam a ir para a África. Eles viram que dava, foram para a África dominar territórios. Resultado disso, começa uma corrida colonial para ver quem coloniza mais e primeiro. Essa corrida colonial e as consequências dela, a gente vai ver no próximo vídeo, que a gente vai começar falando sobre a Conferência de Berlim. Ela é importante também para entender o que acontece com a África nesse período do neocolonialismo. Ok? Até o próximo vídeo.